Senhor Presidente do Congresso do PSD e restantes membros da mesa, Senhor Presidente do PSD, Senhoras e Senhores congressistas, Senhoras e Senhores observadores, caros companheiros, esta proposta temática que aqui hoje vos apresento não tem fins recreativos. O conteúdo desta proposta não é catchy, não é sedutor, não faz grandes títulos de jornal e tendencialmente fica nas páginas e nas letras pequeninas. Não seduz, não entusiasma. E nós vivemos o tempo da política cool, da política em que a maioria que nos governa o que faz de capa de jornal é aquilo que lhe parecer que criará mais ruído a tapar a sua própria política. Ao PSD cabe fazer do importante fraturante. E por isso esta proposta que hoje aqui vos apresento fala-nos do mito da sustentabilidade da segurança social e especificamente do mito da sustentabilidade do sistema público de pensões em Portugal. Esta proposta fala-nos da necessidade de desconstruir este mito, porque é um mito trabalhado há muito tempo e com muito engenho por esta maioria, pelos partidos desta maioria, um mito que tem um conjunto de chavões que quanto mais complexos forem melhor, para que menos possam entender. É um mito que tem ritos próprios, complexidade própria e que de cada vez que é alterado é apenas para tornar mais complexo, mais opaco e menos compreensível. Esta necessidade de desconstruir é essencial. Esta proposta fala-nos da necessidade de seduzir para uma causa. Dirão, todos nós queremos em política seduzir para as causas que defendemos, é verdade. Mas esta é particularmente difícil, não apenas porque assim que começarem a empregar termos que se relacionem com a própria segurança social, já perdi metade da sala, assumindo que ainda tenho alguma parte da sala a ouvir-me, mas também porque não é comprovável. E tudo o que tem sido feito em torno da segurança social, justamente por aqueles que negam que exista um problema de sustentabilidade, pelo nosso Ministro Vieira da Silva, que é aliás o pai da Lei de Bases da Segurança Social e que tem dito sempre, de forma muito indignada, que não há nenhum problema de sustentabilidade, mas tem, desde que exerce funções governativas e há muito tempo, feito remendos e remendos e remendos, enxertando-os de forma discreta para que não demos conta e que sempre vão criar uma desproporcionalidade naquilo que deve ser o equilíbrio que a própria Lei de Bases exige no benefício versus contributo que a Lei de Bases atribui ao regime público de pensões. Esta proposta fala-nos desses princípios, fala-nos sucintamente dessa Lei de Bases e fala-nos de alguns modelos. A proposta que aqui vos apresento não traz um modelo de decisão fechado. Seria hipócrita da minha parte presumir que era possível chegar aqui convosco e dizer este é o modelo que devemos seguir em Portugal. Esta proposta fala-vos desta necessidade de captar as pessoas para o tema do mito, de seduzir para a causa da sustentabilidade da segurança social, porque é a minha profunda convicção que no dia em que conseguirmos que este tema seja suficientemente sedutor para que os portugueses ouçam para lá da história do papão da privatização, no dia em que conseguirmos simplificar a linguagem sem que isso falhe à verdade, no dia em que fizermos perceber que o sistema que julgam defender não tem sustentabilidade e até, vejam bem, tem prazo de validade anunciado a cada orçamento de Estado, no dia em que conseguirmos explicar que não se trata de falta de solidariedade, mas de princípios de justiça e equidade, que a evolução, nem que fosse a demográfica, que é incontestável, obriga a que aconteça, no dia em que denunciarmos que aqueles que nos chamam a nós de causadores de caos, acenando o hipócrita e desonesto papão da privatização, o falso papão da privatização da segurança social, são os mesmos que, como quem não quer a coisa e como já o disse, vão implementando remendos, apesar de dizerem ironicamente que por ali está tudo bem. No dia em que este seja um debate livre,
teremos ganho a parte mais importante desta batalha política. Porque, ao longo da proposta que consta do vosso livro de congresso, de uma forma naturalmente sucinta, pretendi humildemente partilhar um conhecimento básico, uma noção simplista, mas necessária do nosso sistema de segurança social. Quantos portugueses e, eventualmente, quantos de nós aqui não estão convencidos que o dinheiro das suas contribuições e das cotizações, que o dinheiro que descontam para a segurança social é dinheiro para a sua pensão de reforma? Quantos portugueses sabem que o modelo de repartição que ao dia de hoje é o modelo do nosso sistema de regime público de pensões não assegura que aquilo que descontamos é para a nossa reforma, mas é sim um sistema de contribuição para as pensões em pagamento? Quando nos perdemos na complexidade dessa linguagem, e se vos falar, assumindo que já não vos perdi no sistema de repartição, se vos falar de que o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social é a rede de emergência para quando falhar o sistema previdencial, e que esse sistema previdencial, aquele em que se baseia o nosso sistema público de pensões, tem como base o princípio de uma relação sinalagmática, vejam bem. A lei de bases que este Partido Socialista, que diz que não há problema nenhum, aprovou há uma década atrás, tem como base a ideia de que o princípio da contribuição, do esforço contributivo, deve ser proporcional ao princípio do benefício. E com isto perdi a sala, os jornalistas, os portugueses. Perdemos os portugueses se não tivermos coragem de dizer à exaustão. Quantos portugueses não estão interessados em saber que todos os anos no Orçamento de Estado vem anexo um relatório de sustentabilidade que para este ano dizia que o prazo de validade era até 2025. Em 2025, segundo as contas que este Governo apresenta, o sistema previdencial já não terá saldo para pagar pensões de reforma. Depois disso, o tal Fundo de Estabilização Financeira, essa rede de segurança, daria até 2047. Dirão, isso não será exatamente assim. Não é, por várias razões. Porque estou a simplificar, é certo, mas não é por duas outras razões ainda mais importantes. A primeira é que estes são dados que se baseariam nesta mesma realidade de país das maravilhas que o Partido Socialista insiste em criar. Mas mais importante do que isso, estes são dados a fazer fé na palavra de honra de um partido como é o Partido Socialista, de um governo como é o governo de António Costa, de uma maioria como é aquela que governa o nosso país. Por isso, sim, é grave. É grave e não estão a ser claros connosco. O PSD teve ao longo do tempo a preocupação, e ainda neste Orçamento de Estado o fez, de lutar e apresentar propostas pela necessidade da transparência, pela necessidade de dar a conhecer aos portugueses aquilo que é verdadeiramente e que são verdadeiramente as contas da Segurança Social. Apresentou para que os órgãos da Segurança Social fossem de governação participada pelos nossos parceiros sociais, ou pelos parceiros sociais em Portugal. Pediu para que fosse criada uma comissão parlamentar sem qualquer conotação ideológica que discutisse o sistema público de segurança social e foi chumbado. Quem não deve não teme. E quando os partidos que governam um país nos impedem de fazer um debate público é porque estão a esconder alguma coisa. Isto não preocupa as pessoas, tem que preocupar os portugueses. Porque o PSD não pode admitir que haja fatalismos. Nenhum de nós nesta sala pode admitir que se diga: bom, já estou a prever que não terei pensão de reforma. Que raio de sociais-democratas seríamos nós se permitíssemos que o fatalismo da incompetência, da falta de seriedade, do populismo, da incapacidade de perder votos em nome de um bem maior fosse mais importante do que o futuro, o nosso futuro e o futuro de Portugal? São vários os modelos apresentados, uma moção medianamente longa e que vos convido a ler. Naturalmente não escondi que o modelo pelo qual tinha mais simpatia era o modelo da Suécia, que conjuga um modelo de repartição com um modelo de contribuição real em forma de capitalização. Mas como vos disse, aqui não propus modelo algum, mas chamo a atenção, sim,
para pontos-chave. E aquilo que vos peço é que, quando votarem esta moção, tenham em consideração os pontos-chave que, na minha opinião, o PSD não pode deixar de considerar quando apresentar uma proposta para a sustentabilidade da segurança social. O desequilíbrio, mesmo que tem sido mascarado do sistema público de segurança social, no particular que respeita ao sistema público de pensões, exige uma reforma profunda e duradoura. A reforma que se impõe tem de ser adequada, justa e proporcional, na preocupação de distribuir equitativamente entre gerações o ónus do equilíbrio do sistema. Os modelos de reforma que se baseiam nas alterações em alta das contribuições dos ativos e nas alterações em baixa dos benefícios futuros dos pensionistas não podem servir-nos. A ponderação de alterações que interfiram no aumento da receita não pode, em momento algum, ignorar o elevado nível contributivo e fiscal a que os portugueses já estão sujeitos. A diminuição da despesa ou redução de benefícios futuros, seja por aplicação de fatores de ajustamento, por alterações à taxa média de substituição, ao fator de sustentabilidade ou outros dados paramétricos, não pode desconsiderar a proporção contribuição-benefício, que é a relação sinalagmática que tem de estar subjacente. No cumprimento da proporcionalidade justa, e por muito que seja sedutor dizerem-se determinadas chavões, a definição de tetos máximos da pensão de velhice deve ter o seu correspondente máximo de contribuição. O contribuinte deve ter acesso à sua situação contributiva de forma transparente e os princípios que sustentam a lei de bases não podem nem devem ser descartados como letra morta. É evidente que qualquer caminho no sentido de reformar as reformas comportará despesa financeira de transição, de alteração e de escolha. O que tem de perguntar-se aos portugueses é isto: qual é a despesa que querem realmente suportar? A da manutenção de um modelo criado com base em pressupostos de realidade que já não são os de hoje? Ou a da mudança que confira a previsibilidade suficiente para que o risco de se contribuir para benefício futuro seja eliminado tanto quanto possível? Não é solidário um sistema que não é sustentável. Não há conflitos geracionais. É mais uma das falácias do papão a juntar à privatização de que nunca falámos, nunca defendemos e que nunca ninguém nos ouviu falar. Há, e tem de haver, isso sim, preocupação de justiça e intra- e intergeracional. Neste Congresso, e vou terminar, Sr. Presidente, mudamos o ciclo e despedimos-nos do Presidente com quem tive a honra de fazer parte da Comissão Política Nacional, Pedro Passos Coelho. Tive já a oportunidade de dizer, a facilidade com que se vai de besta a bestial é a mesma de anunciarmos que já não somos candidatos e, portanto, no dia seguinte, o Dr. Pedro Passos Coelho, para todos aqueles que o tratavam, passo a expressão, e com o devido respeito, como besta, rapidamente passaram a tratá-lo como bestial. Mas muito mais importante do que todas as merecidas frases em que reiteradamente digamos que queremos honrar o contributo que nos deixou, é a forma como continuarmos honesta e seriamente a fazer política e que ele nos ensinou. E a justiça social não é tão evidente quanto parece. Ontem, o Dr. Pedro Passos Coelho chamou-nos a atenção para uma noção que não posso aqui deixar de reforçar. Fomos sempre pela solidariedade e ser pela solidariedade não é ser pelas dependências. Aqui, também neste Congresso, também em algumas das moções e algumas das discussões que vamos assistindo, às vezes perdemos no conceito de justiça social. Em Portugal, enquanto sociais-democratas, nós queremos assegurar que todos têm igualdade de oportunidades à partida e que o Estado garante que os obstáculos são retirados à partida. Nós não queremos que todos tenham o mesmo fim. Queremos que todos tenham acesso ao mesmo princípio, porque nós somos sociais-democratas, não somos comunistas e não criamos dependências ou assumimos que sabemos o que é que as pessoas têm que ser ou fazer. As mudanças que desinstalam mitos não são fáceis. Nunca é o tempo favorável, numa lógica de popularidade, porque o medo do caos
é sempre humanamente uma atração forte, muito forte. Saibamos seduzir, porque quando arrancados, vou terminar, Sr. Presidente, ao pensamento mitificador, este será o debate que vai fazer a diferença. Mudar o mundo requer coragem e a política é a nobre arte de fazer escolhas. Eu nunca trabalhei com o novo presidente do PSD, o Dr. Rui Rio, não o conheço, não sei como escolherá exercer a sua liderança, mas sei que é um social-democrata. E o mais importante é isso. Aqui é um social-democrata e é, a partir deste Congresso, o presidente de toda a social-democracia em Portugal. E por isso o que lhe peço, Sr. Presidente, é que coloque na lista de reformas que ontem nos falou esta. É um imperativo mostrar de que fibra somos feitos e é disso que depende o país e que espera da social-democracia. Muito obrigada.